Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Kézia, professora de Física. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo da termodinâmica e em seguida faremos a correção da atividade do dia 1º/7. Vamos lá? Hoje vamos estudar sobre o primeiro princípio da termodinâmica, ou sobre a primeira lei da termodinâmica. Temos então que com a primeira revolução industrial, certo? Lá entre 1760 e 1860, aproximadamente, o progresso passou a depender cada vez mais do consumo de energia. Então, as máquinas térmicas, aqueles dispositivos que transformavam o calor em trabalho, certo? Ou, em outras palavras, transformavam a energia térmica em energia mecânica, começou a tornar-se, então, o alicerce do progresso. Sendo que elas moviam, então, locomotivas, as máquinas de manufatura, elas retiravam a água do interior das minas e faziam, então, os países se desenvolverem. Portanto, as civilizações que não acompanhavam essa evolução tornavam-se, então, dependentes daqueles países que utilizavam esta nova tecnologia. Portanto, a partir dos conceitos, certo, de energia interna que aprendemos na aula passada, podemos, então, relacionar a transformação de calor, certo, ou energia com trabalho. Por exemplo, quando um gás ele recebe energia na forma de calor, essa energia ela é convertida em trabalho mecânico, ou seja, há uma variação de volume do gás. E a outra parte aumentará a energia interna desse gás. Logo, o primeiro princípio da termodinâmica nos diz que o calor recebido por um sistema, em parte, para aumentar a energia interna, certo, desse sistema e, em parte, ele realiza, certo, trabalho. Matematicamente, temos que quantidade de calor será igual ao trabalho mais a variação da energia interna, em que é o calor trocado pelo gás, tal é o trabalho realizado ou recebido pelo gás, e ΔU é a variação da energia interna. Temos então, três grandezas, certo? Envolvidas aqui no primeiro princípio da termodinâmica. Essas grandezas elas podem ser positivas ou negativas. Portanto, para o balanço energético, temos que, para calor, trabalho e energia interna, teremos então as seguintes possibilidades. Se Q for positivo, quantidade de calor for positiva, então o gás ele vai ganhar calor. Se Q for negativa, o gás ele vai perder calor. Já se Q for nulo, se Q for igual a zero, teremos aqui que esse gás ele não troca calor. Outra grandeza envolvida é o trabalho. Então, quando temos trabalho positivo, o gás ele expande. Quando o trabalho é negativo, o gás contrai. Já quando o trabalho ele é nulo, o gás ele não muda de volume. Por fim, a terceira grandeza envolvida aqui é a energia interna. Se ΔU for positivo, certo? Temos então, que a energia interna do gás aumenta, ou seja, esse gás esquentou. Então, a energia interna cresce e a temperatura cresce. Já se ΔU for negativo, a energia interna do gás ela vai diminuir, ou seja, o gás esfriou. Temos aqui que o decresce, logo a temperatura também vai decrescer. Já se ΔU for positivo, se ΔU for nulo, certo? Vamos ter então que o U será constante, certo? A energia interna será constante
Logo, a temperatura também será constante. Tranquilo até aí? Temos ainda outra transformação muito importante. A transformação adiabática. Na transformação adiabática, certo? A temperatura do gás, ela não varia, sem que numa transformação adiabática, a temperatura do gás varia sem que ele receba ou perca calor. Matematicamente, essa transformação pode ser descrita por P1V1 elevado a gama igual a P2V2 elevado a gama, em que gama será igual a Cp dividido por Cv. Sendo Cp o calor específico, a pressão constante, e Cv o calor específico, a volume constante. Bom, gente, essa foi o primeiro princípio da termodinâmica, certo? Que fala a respeito do calor recebido por um sistema, em que enunciamos da seguinte forma: o calor recebido por um sistema, ele é usado em parte para aumentar a energia interna desse sistema e em parte para realizar trabalho. Portanto, de acordo com o princípio da conservação de energia, sabemos que ela não pode ser criada nem destruída, mas ela pode ser transformada em outra, certo, espécie. O primeiro princípio da termodinâmica, ele vai estabelecer, então, essa equivalência entre o trabalho e o calor trocado entre o sistema e o seu meio exterior, certo? Vamos agora para a correção da atividade. Esta atividade está na página, inicia, na página 44. E diz assim, olha: uma massa de gás ideal ocupa inicialmente o volume de 300 centímetros cúbicos a 127 graus Celsius, sob pressão de 1 atm. Ao ser expandida isotermicamente, passa a ocupar 400 centímetros cúbicos. Em seguida, sob pressão constante, a massa passa a ocupar 360 centímetros cúbicos. Nessas condições, determine a temperatura final dessa massa de gás. Temos então aqui, o estado 1 do gás, em que o volume 1 será 300 centímetros cúbicos, a pressão 1 será de 4 atm, certo? E a temperatura 1 é de 127 graus Celsius. Sabemos que, quando estamos tratando do estudo dos gases, a temperatura ela é utilizada na escala Kelvin. Então, transformando de Celsius para Kelvin, teremos aqui 127 mais 273, certo? Igual a 400 Kelvin. O estado 2 desse gás é dado pelo volume 2 de 400 centímetros cúbicos. A pressão 2 precisamos descobrir. Como inicialmente ele é expandido isotermicamente, vamos ter temperatura constante, ou seja, T2 será igual a T1. E para o estado 3 do gás, vamos ter aqui o volume 3. Ele passa a ocupar um volume de 360 centímetros cúbicos. Primeiro, vamos fazer aqui a primeira, vamos analisar a primeira parte da questão. Então, do estado 1 para o estado 2, vamos ter uma transformação isotérmica, ou seja, P1V1 é igual a P2V2. Substituindo os valores na fórmula, teremos 4 vezes 300 igual a P2 vezes 400. Logo, 400P2 será igual a 1.200. Portanto, P2 será 1.200 dividido por 400. Teremos uma pressão em 2 de 3 atms. Encontramos a pressão 2, agora podemos
calcular o valor para a segunda parte da questão. Ele quer que a gente determine a temperatura final dessa massa de gás. Sabemos o valor certo do seu volume. E, ele passa a sua expansão, passa a ser sob pressão constante. Então, se a pressão é constante, teremos que do estado 2 para o estado 3, vamos ter uma transformação isobárica, uma transformação a pressão constante. Portanto, P3 será igual a P2, que por sua vez é igual a 3 atm. Logo, V2 dividido por T2 é igual a V3 dividido por T3. Substituindo os valores na fórmula, vamos ter 400 dividido por 400 igual a 360 dividido por T3. 400 por 400 dá 1. Então, 1 será igual a 360 dividido por T3. Temperatura, certo? No estado 3 desse gás. Fazendo meios por extremos, vamos ter aqui uma temperatura em 3 de 360 kelvins. Transformando de Kelvin para Celsius, vamos ter 360 menos 273. Logo, no estado 3 desse gás, a sua temperatura vai ser 87 graus Celsius, a temperatura final. Na questão 2, diz assim, olha, ao ir do estado A para o C, certa massa de gás ideal sofre as transformações isotérmica e isocórica, como mostra o gráfico, sabendo que em A temperatura do gás era 227 graus Celsius, qual é a temperatura no estado C? Então, a massa de gás ideal se mantém constante, portanto, temos que PAVA dividido por TA é igual a PVVB dividido por TB, que por sua vez é igual a PCVC dividido por TC. Vamos analisar o nosso gráfico passo a passo. Então, de A para C, certo? Vamos ter uma transformação isotérmica com temperatura constante. Portanto, PAVA será igual a PBVB. Substituindo os valores, temos aqui pressão em A igual a 3, certo? Pressão em B igual a 1. Volume em A igual a 2. O volume em B vamos descobrir. Portanto, o volume em B será igual a 3 vezes 2, 6. Então, temos aqui volume em B de 6 litros. Fizemos a primeira parte da questão, em que a transformação era isotérmica. Agora, de B para C, a transformação é isocórica, certo? Logo, temos aqui temperatura será igual a 227, certo? Mais 273, porque precisamos transformar de Celsius para Kelvin. Outro detalhe, que ele diz aqui que a temperatura em A é 227 graus Celsius. Por que coloquei aqui temperatura em B? Porque como a transformação de A para B foi isotérmica, a temperatura permaneceu constante. Logo, pressão em B dividido pela temperatura em B vai ser igual a PC dividido por TC. Substituindo esses valores, certo? Temos aqui pressão em B de 1 atm, pressão em C de 0,5 atm. A temperatura em B é de 400 Kelvin. Fazendo, então, meios por extremos, vamos ter aqui, olha, uma temperatura em C de 200 Kelvin. Transformando de Kelvin para Celsius, certo? Vamos ter que TC é igual a 200 menos 273, certo? Logo, temos uma temperatura em Celsius igual a menos 73 graus Celsius. Na questão 3 diz assim, olha, um físico alpinista escalou
uma alta montanha e verificou que no topo a pressão P do ar era igual a 0,44 da pressão inicial, sendo P0 a pressão ao nível do mar. Ele anotou também que no topo a temperatura T era igual a 0,88 T0, sendo T0 a temperatura correspondente à temperatura ao nível do mar, ambas temperaturas medidas em Kelvin. Considerando o ar no topo e o ar no nível do mar como um mesmo gás ideal, certo? Calcule a razão D dividido por D0 entre a densidade D do ar no topo da montanha e a correspondente D0 ao nível do mar. Sendo então a densidade dada por massa dividido pelo volume, temos então que o volume é igual a massa dividido pela densidade. A massa do gás ideal ao nível do mar e no topo da montanha vale m. Portanto, temos que P0V0 dividido por T0 é igual a P vezes V dividido por T. Substituindo, então, vamos ter P0 vezes M dividido por D0 dividido por T0 igual a P vezes M dividido por D, tudo isso dividido por T. Temos massa de um lado, massa do outro, podemos simplificar. Portanto, P0 dividido por D0, isso tudo dividido por T0 será igual a P por D dividido por T. Organizando esta equação, vamos ter, P0, certo? Dividido por T0, D0 igual a P dividido por DT. Logo, temos, aqui reescrevendo essa equação, pressão final dividido pela pressão inicial, tudo isso dividido por tempo final por temperatura inicial. Substituindo os valores, podemos aqui simplificar. Logo, densidade, certo? D dividido por D0 será 0,44 dividido por 0,88. Logo, vamos ter D por D0 igual a 0,5. A razão, entre as densidades é igual a 0,5. Na quarta questão temos assim, olha, um recipiente de volume variável em equilíbrio térmico com um reservatório de temperatura constante encerra uma certa quantidade de gás ideal que tem inicialmente pressão de 2 atmosferas e volume de 3 litros. O volume máximo que esse recipiente pode atingir é de 5 litros e o volume mínimo é de 2 litros. Calcule as pressões máximas e mínima a que o referido gás pode ser submetido. Temos então, a PI 2 atm e VI 3 litros, sendo então, uma transformação isotérmica a temperatura constante. O volume mínimo é de 2 litros, portanto, pressão mínima vezes volume mínimo será igual a P inicial, volume inicial. Temos então a pressão mínima vezes 2 igual a 2 vezes 3. Logo, a pressão mínima será igual a 6 dividido por 2. Temos aqui uma pressão mínima de 3 atm. E para a pressão máxima, temos um volume máximo de 5 litros. Portanto, pressão máxima vezes o volume máximo será igual a P, pressão inicial, vezes o volume inicial. Logo, teremos pressão máxima vezes 5 igual a 2 vezes 3. Onde, a pressão máxima será igual a 6 dividido por 5. Temos aqui uma pressão máxima de 1,2 atm. Questão 5 diz assim, olha, um gás ideal é levado lentamente do estado inicial A ao estado final C, passando pelo estado intermediário B, para o qual a temperatura vale
300 Kelvin. A figura representa a variação da pressão desse gás em atmosferas em função do volume em litros. Para este gás, as temperaturas no estado TA, certo? No estado inicial TA e final TC valem. Vamos lá? Então, de A para B, vamos ter PAVA igual a PBVB, que é a pressão em A, 20 ATM, quem é a pressão em B, 15 ATM. Volume em A, 2, certo, litros. Volume em B, 4 litros. A temperatura em B, 300 Kelvin. 20 vezes 2, 40. Então, 40 dividido por TA é igual a 15 vezes 4, 60, né? 60 dividido por 300. Fazendo meios por extremos, teremos 60 TA igual a 12.000. Portanto, a temperatura em A será igual a 12.000 dividido por 60. Teremos uma temperatura de 200 Kelvin. Encontramos, então, a nossa primeira temperatura. E para C, para a temperatura final. A temperatura final em C vai ser dada por PBVB dividido pela temperatura em B, certo? Será igual a PCVC dividido por TC. Pressão em C igual a 15 ATM, certo? Volume em C igual a 6. Logo, né, pressão em B também é 15. 15 vezes 4 dividido por 300 igual a 15 vezes 6 dividido por TC. Tenho 15 de um lado, 15 do outro, posso simplificar. Portanto, né, 4 dividido por 300 será igual a 6 dividido por TC. Fazendo meios por extremos, então, teremos 4 vezes TC, 4TC. 6 vezes 300 igual a 1.800. Portanto, a temperatura em C será 1.800 dividido por 4. Temos aqui uma temperatura de 450 Kelvin. Alternativa D. Por fim, na questão 6 diz assim, olha, um balão contendo um gás ideal é usado para levantar cargas subaquáticas. A uma certa profundidade, o gás nele contido está em equilíbrio térmico com a água, a uma temperatura absoluta T0 e a uma pressão P0. Quando o balão sai da água, depois de levantar a carga, o gás nele contido entra em equilíbrio térmico com o ambiente a uma temperatura absoluta T e a uma pressão P. Supondo que o gás do interior do balão seja ideal e sabendo que P0 dividido por P é igual a 3 meios e que T0 dividido por T é igual a 0,93, calcule a razão V0 dividido por V, certo? Entre o volume V0 do gás, quando o balão está submerso, e o volume V do mesmo gás, quando está fora da água. Temos então, né, que P0 V0 dividido por T0 será igual a P vezes V dividido por T. Logo, teremos V0 dividido por V igual a T0 por T vezes P por V por P0. Vamos substituir. T0 dividido por 3 é 0,93. Aqui, né, ele deu o inverso, P dividido por P0. Portanto, invertemos também o seu valor. Logo, V dividido por V0, V0 dividido por V, será igual a 0,93 vezes 2 dividido por 3. Sendo assim, né, temos aqui a razão entre o volume do gás, certo? Quando ele está submerso e o volume do mesmo quando ele está fora d'água, igual a 0,62. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.